Assista agora. Jornal Cidade Livre. Pneus. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento, excelência nos serviços e o melhor atendimento da cidade. Quer qualidade, segurança e economia? Itapê Pneus. Rua Coronel Afonso 150, Itapetininga. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Itapê Pneus. Desde 1948, servindo você. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco, debatendo aqui com os nossos amigos e convidados as principais notícias do dia. Nessa terça-feira fria, beirando aí 9 graus agora em Itapetininga, mas se você acha que não pode piorar, infelizmente pode. Amanhã a previsão é de 3 graus. Com geada ainda pela manhã. Então, quem acorda cedo vai ver os campos com a geada. Seja bem-vindo, Júlio. Tá frio? Tá frio? Eu gosto de frio. Eu tenho sangue europeu. Sempre isso. Mas não um frio como o que está fazendo. Esse frio está muito frio demais. Está frio, muito frio. Isso. Então, boa noite, senhores telespectadores. Vamos lá para... Vamos lá. Nossos convidados, né? Cláudio, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Prazer é nosso estar mais uma vez aqui, colaborando com o nosso programa aí. Hoje tem muita coisa para debater. E o Dr. Renê, seja bem-vindo, Renê. Obrigado. E o panorama geral, como que está? Pois é, estreou agora nesse último sábado, entrevista com o Dom Gorgônio. Eu costumo dizer o seguinte: Deus nunca escolhe errado as pessoas, né? Então o Dom Gorgônio é uma pessoa extraordinária e tenho certeza absoluta que agradou aqueles que puderam assistir. É todo sábado, será, Renê? Todo sábado, 1h30. Então fica aí o convite para assistir o programa do nosso amigo aqui, o Renê, todo sábado, 1h30 da tarde. Panorama geral. Quem estará no próximo sábado? A psicóloga doutora Regina Soares. Vamos debater sobre a cognitividade do menor, sobre o certo e o errado. Está ainda aquela discussão sobre a maioridade penal. Então tá aí um tema interessantíssimo. Ângelo também trouxe aqui gentilmente um convite da Academia Itapetiningana de Letras. É Itapetiningana ou Itapetininga? É Itapetiningana. Ah, tá. Faltou um NAC, então. Falta espaço. É verdade. É aberto ao público? Certamente. Tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria e família para a sessão solene de posse dos novos acadêmicos, dia 26 de julho, às 20 horas, no plenário Humberto Pellegrini, que é a famosa Câmara Municipal de Itapetinga. Sexta-feira agora. Maravilha. Quem quiser prestigiar os nossos empossados, o senhor será um deles? Seria um deles. Então, parabéns aí em nome do Jornal Cidade da TVI pela conquista. Conquista, né? É uma conquista, um Maravilha. espaço a mais, né? Vamos lá falar de polêmica que saiu na Istoé essa semana. O esquema que saiu do trilho, diz assim a notícia. Um propinoduto criado para desviar milhões das obras do metrô e dos trens metropolitanos foi montado durante os governos do PSDB em São Paulo. Lobistas e autoridades ligadas aos tucanos operavam por meio de empresas de fachada. Ao assinar um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a multinacional alemã Siemens lançou luz sobre um milionário propinoduto mantido há quase 20 anos por sucessivos governos do PSDB em São Paulo para desviar dinheiro das obras do metrô e dos trens metropolitanos. Em troca de imunidade civil e criminal para si e de seus executivos, a empresa revelou como ela e outras companhias se articularam na formação de cartéis para avançar sobre licitações públicas na área de transporte sobre trilhos. Então está aí uma polêmica gerada aí na Istoé essa semana, por sinal a Istoé até que saiu do ar depois que lançou essa notícia, publicava, enfim, um problema grave aqui. Ângelo, e essa situação toda? Então, aquilo que sempre eu falo, a questão da transparência, né? O governo precisa ter muita transparência. Eu acredito que pouca gente no governo sabia desses fatos, viu? Deve ser uma coisa que foi muito assim personalizado os contatos para acontecer isso. Por outro lado, o metrô, para existir metrô, precisa ter muito conhecimento, muita tecnologia. Não sei se haveria mais organizações, empresas que pudessem, né,
dar conta do metrô de São Paulo. De qualquer maneira, a denúncia é grave, né, muito grave. Eu li a denúncia, a questão dos contratos, né? Isso. Exatamente. Cláudio, essa situação toda aí, o que você acha disso tudo? Eu fico pensando como que o Tribunal de Contas do Estado não consegue visualizar isso não passa no pente fino, como é que se analisa essa prestação de contas, porque toda a verba pública ela passa pelo crivo do Tribunal de Contas. Será que esse Tribunal de Contas funciona? É mais uma instituição a ser investigada? De repente, se criar um outro órgão para investigar se o Tribunal de Contas está fazendo seu papel? Fica aí a questão. Ele tem um cunho político nessa denúncia aqui? Sua opinião ou não? Precisa averiguar, né? Eu acho que toda denúncia precisa ser muito bem averiguada. É um problema sério a gente levantar uma questão sem que tenha dados para ela. Até como advogado eu sempre falo o seguinte, sem ver o processo é difícil até dar opinião. Onde a fumaça, diz já o velho jargão, há fogo. Então é preciso investigar. Você veja que no problema de Correios se chegou hoje ao final quase ao final do processo do mensalão. Tem que averiguar, toda denúncia tem que averiguar, é dinheiro nosso que está lá. Eu quero saber onde é que está indo o meu dinheiro, tá certo? Eu acho que o Poder Judiciário está aí. O Claudio falou do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele vai fiscalizar as contas sobre documentos que são apresentados. Ele não é um órgão investigativo. Aí compete ao Ministério Público e aos órgãos de fiscalização própria do Estado fazer essa averiguação. Infelizmente, não é um caso isolado que nós temos notícia no país. Parece que as notícias que mais acontecem no país dizem respeito a problemas com o erário. Agora, que tem cunho político ou não, não posso dizer, não sei. Tudo pode ser às vésperas de um ano eleitoral. Nós estamos chegando aí no próximo ano. A briga está feia para saber, talvez, quem aprontou menos nesse país. Não é uma pena que tenha se chegado, né? Para ver quem que aprontou menos. Porque já falaram o seguinte, olha, do jeito que está indo a coisa, aqueles que nós chamávamos de ladrão antigamente, hoje não passam de trombadinha. Pela desproporção que existe e pela tecnologia do crime organizado. Exatamente. Cláudio, o PSDB passou nesses últimos anos aí massacrando o governo federal dessa história do mensalão, justamente, houve condenação criminal aí com trânsito, quase trânsito em julgado, né? E esse escândalo agora tão grave envolvendo multinacional aí, pode colocar também em abalo o partido perante a opinião pública, na sua opinião? Todo escândalo, toda denúncia que é levantada pela imprensa, logicamente que abala a credibilidade. A população hoje ela está acompanhando, tendo em vista esse movimento social que a gente está vivendo hoje. O cidadão hoje ele está mais ligado a verificar todas essas denúncias, se tem validade, se não tem. Então eu acho assim que hoje qualquer denúncia que é feita, ela tem que ser analisada e a população leva em conta. Acredito que com essa movimentação social, toda essa mudança na população, no pensamento, no valor no senso crítico do povo brasileiro, deve dar mudanças até nas urnas, eu acho. Acredito nisso. O povo vai ter mais sensibilidade para escolher, vai ter um senso crítico maior para poder definir os seus candidatos e acompanhar mais a política. O cidadão que antigamente falava, olha, eu sou alheio à política, para mim não interessa quem está lá, eu não voto em nenhum político porque não acredito neles. A política é suja, então é muito comum a gente ouvir isso sempre. Acredito que com essa movimentação social, o cidadão vai procurar averiguar, vai participar mais das decisões, vai participar mais de toda essa movimentação com audiência pública, com Câmara Municipal, vai ler mais a política nos jornais, ou seja, vai ficar mais politizado. Isso tende a melhorar, isso tende a fazer com que a classe política siga mais, faça mais sintonia com a população, saia mais do gabinete e as decisões serão mais populares. É isso que a gente espera e é isso que o povo brasileiro está procurando, eu acredito nisso. É uma mudança assim, social grande
de relevância, e acredito que ao final a gente vai ter assim notícias melhores. A gente está vendo na internet só notícia ruim. Quem sabe vai ter um pouco mais de equilíbrio para frente, né? Notícias boas, o povo acompanhando, o povo participando mais das decisões, como a Constituição prevê, né? O papel do povo sendo representado por seus deputados, por seus senadores e governantes. Quem sabe tem uma melhora. Vamos esperar, né? Isso. Vamos ter essa esperança, pelo menos, né? Ângelo, pode causar prejuízo aqui para o governo? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje tudo que se fala por aí, as pessoas estão guardando essas informações. É uma rede, né? Não é só assim uma pessoa isoladamente, mas ela se comunica com outras. Outras pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo, começam também a saber. Então forma uma corrente e de uma certa maneira, precisa ver as funções desses órgãos públicos todos. Por exemplo, o Tribunal de Contas é meramente formal, quer dizer, só olha se 2 mais 2 deu 4 mesmo. E a questão do conteúdo, quem que vai analisar? Certamente alguém denunciou, porque senão passaria o tempo... A empresa mesmo, a empresa que fez a denúncia, não é isso? Senão, quem iria saber? Ninguém, né? Quanto ao aspecto mesmo de votar, como diz o Cláudio, é importante mesmo as pessoas começarem a saber em quem eu estou votando. Mas e se o candidato não mostra quem é? Se o seu candidato também cria uma imagem e assim por diante? Como é que fica? Né? Uma boa pergunta. Renê, e essa legislação toda aí da lei de licitações, ela consegue buscar esses cartéis aí, ou tentar evitar esses cartéis? Nós precisamos estabelecer um parâmetro técnico sobre tudo isso. Nós temos uma legislação que prevê o estado ideal. E nós temos o estado real. Para que o estado real se transforme no estado ideal, porque este estado real está muito ruim. Para que ele se transforme no estado ideal, é preciso que pessoas com condições de cumprir a lei atuem no âmbito de governo e a sociedade assuma seu papel também de cumpridora da lei. Então nós temos aqui, o Estado nada mais é do que uma composição de povo, soberania, poder e território. Então se você não conjugar o povo com o governo, porque é ele quem escolhe os seus governantes, em suma é a sociedade que governa através dos seus representantes, nós dificilmente chegaremos no estado ideal. A lei, ela prevê condutas não para inibir a fraude, mas para preservar princípios constitucionais, igualdade, legalidade, moralidade. O problema é quem vai colocar em prática a lei, ou seja, a quem compete cumprir a lei. Então há no nosso país hoje ainda o ranço da lei de Gerson, ou levar vantagem em tudo. Isso não é um privilégio de quem está no governo. A população também age dessa forma. Esses dias, até por curiosidade, só para ilustrar, eu perguntei na sala de aula, quem daqui tem índole homicida? Ninguém levantou o braço. Eu perguntei, quem aqui já excedeu o limite de velocidade nas rodovias? Aí todo mundo olhou assustado. Ou seja, não é simplesmente pela vocação da índole homicida, mas pela própria vocação de querer levar uma vantagem. Por que eu vou alterar a velocidade ou ultrapassar o limite de velocidade, senão para levar uma vantagem em alguma coisa? Quero chegar mais cedo, quero pegar menos fila. Então, essa índole da população transfere, através do seu voto, para o seu governante. Então, o que nós precisamos primeiro? Aproveitar todos esses movimentos que estão acontecendo, não somente para criticar o governo, mas para ajustar condutas populares. Eu acho que toda revolução cultural começa aí. O Ângelo tem muito mais gabarito para falar do que eu sobre esse tema. Mas, pelo aspecto sociológico, né, nós temos que entender o seguinte: num país democrático, o governo espelha exatamente a índole da população, quer pela pretensão de um país que não seja o melhor, ou quer pelo comodismo. E esse comodismo não é à toa, é gerado pelo próprio medo de um recente autoritarismo que nós tivemos. Sim. É recente o autoritarismo. Ainda paira esse ranço. Então aqueles, vou colocar entre aspas, mais espertos, que já não temem mais o autoritarismo, se aproveitam justamente desse comodismo popular. E é isso que gera, infelizmente, os defeitos de governo. Então, dentro da nossa estrutura,
quem tem que levar avante um propósito de boa índole é o eleitor, é o povo. Isso é interessante. Fazer só uma comparação, eu acabei de ver o nenenzinho que vai ser rei algum dia, né? Sim. Lá no colo do príncipe, da princesa. Esse já nasce rei, né? Já nasce rei. E o que a gente vê mais Nasceu num berço de ouro, literalmente. Literalmente. E ao lado, que eu tenho guardando aquele local onde está esse pequeno rei, 2 soldados sem arma, sem nada. Eles não usam arma na Inglaterra, né? Então eu fiquei pensando, de acordo com o que o René acabou dizendo, a questão da população, né? Se na Inglaterra eles têm uma constituição que nem é escrita, né? Que nasceu dos próprios antepassados e que os atuais continuam levando a sério os usos e costumes que dão certo para aquele tipo de sociedade. Nós tivemos constituições, mas todo o movimento é sempre de cima para baixo. Né? A população, proclamação da República, o povo lá, onde o Papa agora quase que foi... O Papa foi cercado aonde? Na frente da Central do Brasil e do lado de cá, aonde foi proclamada a República do Brasil. É isso mesmo. Olhando abismado, o que será que está acontecendo? O que é isso? Quer dizer, a nossa população tem muito pouco tempo também de democracia. Isso, eu também concordo. Dadas as ditaduras e os reflexos da ditadura, essa nova geração que está indo aí para as ruas e tudo mais, eles já não têm esse peso do passado da ditadura. Por isso que eles estão tendo essa coragem também, porque eles desconhecem o policial como aquela polícia da ditadura. O repressor mesmo, e tudo mais. Quer dizer, a esperança nossa, e o Papa também diz, né? De um lado os velhos, de outro lado os muitos jovens que estão aí. A minha esperança, a nossa esperança talvez esteja nos jovens, se eles tiverem o encaminhamento dado pelos velhos. O jovem por si só não vai adiantar. Mas os velhos, de boa moral, de boa índole, pode muito bem, conversando, dialogando, porque precisa dialogar com o jovem. O jovem não consegue entender essa vida passada se a gente não mostrar para ele como é que foi essa história. Nós estamos muito da nossa história. Maravilha. Falando em Papa, obra atrasa e não está pronta para a visita do Papa ao hospital no Rio. Considerado como o principal legado social da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, a inauguração de um novo complexo para a internação de dependentes químicos no Hospital São Francisco de Assis, na usina Zona Norte da cidade, não ficará pronta a tempo. A ideia original era que a ala fosse inaugurada durante a visita do Papa ao local, marcada para quarta-feira, que é amanhã no caso, né? Agora a previsão é de que o local só seja inaugurado no mês que vem. Enfim, o Papa visitará algo que ainda nem acabou, infelizmente. Cláudio, e essa visita do Papa no Brasil, o que reflete, o que pode trazer de bom para o nosso país? Eu acredito que a visita dele venha trazer uma motivação para a juventude, né? O Papa representa, não só para os católicos, mas falando em termos de ecumenismo, representa paz, representa valores, representa vida. Então eu vejo que a juventude como o Ângelo falou agora mesmo, juventude por si só tem força, mas tem limite. E juventude junto com a sabedoria do experiente, ela ganha muita força. Então o jovem que tem a cultura, o jovem que procura entender o passado, o jovem que tem essa ligação com aquilo que é a história do nosso país, eu creio que o Papa vem exatamente fazer essa ligação, né? A juventude vendo um líder espiritual, trazendo um novo alento para que a juventude possa, junto com a sua energia, não se tornar uma energia rebelde que vem assim fazer coisas sem controle, extrapolamento da coisa, mas uma juventude que pensa, que está dentro de um país que é novo, né? Como vocês falaram, o país é novo, a democracia é nova, nós temos um pouco mais de 500 anos, então é um país novo que ainda está engatinhando, está se formando, está em transformação. Então eu vejo que ele vindo aqui, trazendo essa mensagem de paz, de esperança, vai dar um novo alento para a juventude, para poder refletir, analisar toda essa transformação cultural e social. Eu creio que é um momento muito bom para a juventude, e ela que aproveite, né? Ela que aproveite, porque vai ficar aí uma semana com ele,
e que essa troca de experiência seja fundamental e com certeza vai ser uma riqueza grande para a nossa juventude. Concorda, René? Que essa visita do Papa, o que pode representar para o Brasil? Bom, primeiro pelo lado subjetivo, né, até por ser eu sou católico, com todo respeito a todos que têm as mais diversas, aqueles também que são agnósticos ou ateus, para mim tem um momento muito especial porque vem um Papa pregando aquilo que ele faz. Esse é o mais importante. Portanto, ele prega com credibilidade. Não há hipocrisia na presença, nas palavras e no comportamento. Desde o primeiro momento, até o bispo Dom Gorgônio lembrou bem no programa que foi ao sábado, o primeiro pedido dele ao povo foi para que orassem por ele. Ou seja, eu até brinco, né? Ele que está mais próximo, né, de Deus é que está pedindo para que orem por ele. Isso é um sinal supremo de humildade. Mas a importância política da visita do Papa como chefe de Estado agora, né? Porque nós temos o chefe da Igreja Católica, também é o chefe do Vaticano, então é o chefe de Estado. Então nós temos uma importância muito grande num momento importante porque a juventude que está às ruas realmente protestando, não estou falando daquela meia dúzia de vândalo que sai fazendo quebra-quebra, aquilo é um banditismo que está na rua operando contra o próprio movimento, tá certo? Aliás, tem pessoas que dizem que aquilo lá é orquestrado porque não queira o movimento, para desqualificar, mas não estão conseguindo, e o Ângelo lembrou, em razão de redes sociais. O Papa está na rede social também, né? Está no Twitter, hoje mesmo ele publicou no Twitter, postou no Twitter. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a visita do Papa nesse momento é importante porque ele vai encontrar com uma juventude mundial no momento em que a juventude brasileira pede uma revolução não sangrenta, uma revolução sociocultural, política, econômica, porque falaram o seguinte, a juventude não sabe o que quer, ele sai na rua, não sabe o que protestar. É muito perigoso você falar que alguém sai na rua sem saber o que quer, porque cada um tem um descontentamento, é sinal que a coisa está muito ruim. Tá certo? Se ninguém diz, eu estou contra isso ou contra aquilo, mas cada um está contra alguma coisa, é porque na somatória a coisa está ruim de uma forma geral. É preciso ver com bons olhos. Surgem os aspectos demagógicos de quem vem ao ar dizer que está apoiando, mas espera lá, então faça e não simplesmente fale, né? Vem aí a história desse plebiscito, que é uma falácia, isso é uma pouca vergonha. Isso aí é o que há de mais demagógico que eu já pude presenciar na minha vida. É pior do que certos discursos da época do autoritarismo. Sim. Porque na época do autoritarismo você sabia que era palavra de mando. Agora não, é uma palavra de mau comando. É muito pior, nos querem fazer de idiotas, querendo que a gente... Isso para desviar uma atenção. E não estão conseguindo por quê? Volto a falar do que você falou, Ângelo. As redes sociais hoje é um palanque contínuo, constante, que envolve pessoas das mais diversas ideologias, das mais diversas crenças religiosas, das mais diversas fontes de formação sociocultural. Então nós temos dentro do nosso país hoje algo que o governo não vai conseguir parar, a não ser que censure a comunicação, faça o famoso caladão no país, corte todas as redes de comunicação. Só que aí, com certeza, os grandes operadores e as grandes empresas que se valem desses meios financeiramente, principalmente as telecomunicações, né, seriam as primeiras a cair de pau em cima do governo. Eu acho o seguinte, que a vinda do Papa ela vem para dar horizonte a uma caminhada de solidariedade para a juventude. Ele não vai misturar a política que se discute nos movimentos de rua com o encontro dos jovens, mas vai preparar aquele jovem de uma forma harmoniosa, solidária, vai trazer para aquela geração o espírito cristão dele, amar o próximo antes de mais nada. O principal sentido da igreja é amar o próximo. E a partir daí criar, obviamente, pontos de movimentos muito mais harmoniosos com a realidade, sem tanta preocupação legendária, mas com preocupação social propriamente dita. Eu acho interessante o que o René falou e também que o Cláudio falou, né? Eu só quero complementar com dois fatos.
Um fato é algo que aconteceu na hora do não esperado, ou seja, de repente o motorista errou o caminho, né, do aeroporto até o centro, mas se viu no engarrafamento. Deu uma cariocada lá, né? Não sei de quem é a culpa, mas o fato é que o Papa também estava num carrinho muito simples, sim, com a janela aberta. Exatamente. E ele recepcionou as pessoas que estavam chegando perto. Ele queria esse contato real, concreto, com pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo. Aí surgiu uma moça jovem, ela surgiu com uma criança no colo, uma moça jovem, surge com uma criança no colo para ver o que era aquilo. Ela não estava nem entendendo o que era aquilo, mas quando ela chega mais perto, um dos seguranças, certamente atendendo ao Papa, já pede para ela se aproximar mais. Apanha a criança com segurança, coloca com o Papa, que faz o gesto clássico dele, deixa a criança e devolve para a mãe. Quem é essa mãe? Ela não é católica. Ela é de uma outra religião. Isso abre para mim uma janela simbólica, né? Uma janela do pensamento assim. O Papa é um Papa como outro dirigente de outras religiões. Exato. Ele é tão humano quanto qualquer outro humano e ele está aberto para todos, né? Esse é um gesto magnífico. O outro é quando ele fala sobre os santos, e principalmente os santos brasileiros. Porque o santo, o que é? O santo é um modelo. Quer dizer, como é que eu vou saber como jovem o que eu devo ser? Eu tenho que ter modelos, né, para seguir. E aí aparece o Santos e aparece já num sentido muito brasileiro. A hora de falar a Inhaxica, ele arregala os olhos, ainda lá no avião, né? Arregala os olhos, Inhaxica. Quer dizer, ele percebe muito bem, né, como é relevante o que ele está fazendo. E ele tem toda essa simplicidade, essa humildade, embora ele também conheça a importância do que ele está fazendo. Sem dúvida. Eu acho que o Cláudio também, ele assentou bem quando ele falou, não é o Papa só da Igreja Católica, é uma referência mundial da fé. Eu acho que o que você falou nos faz lembrar o seguinte, ele é o líder, né? E aquele que está próximo dos seus liderados. Ele não se distancia. Então ele sempre será um líder. Independentemente do dogma que você professa ou da fé que você professa, eu não costumo dizer de rótulos. Aliás, tenho um cuidado muito grande, estou escrevendo sobre isso com muito cuidado, porque hoje o nosso sistema, a nossa Constituição não permite que você exija uma determinada fé. O Estado é laico. Né? Sim, isso. Mas você percebe que existe hoje uma fonte neopentecostal muito forte. Uhum. A neopentecostal muito forte. Com todo respeito, muitas delas até com interesses claramente econômicos. Tá certo? E mesmo assim, você percebe o nosso povo, com tudo isso que está acontecendo, ele ainda está apegado à fé, seja da neopentecostal, seja da cristã, seja do islamismo. Não interessa, ele está em paz. O nosso povo não está em guerra. Até esse movimento que você vê é um movimento pacífico. Perfeito. Em qualquer outro país onde talvez nós temos que respeitar também o seguinte, que em muitos países o fundamentalismo é que gera muitos conflitos. Aqui nós não temos, aí eu chego a palavra, nós não estamos no extremo, nós não estamos radicais, nós estamos receptivos à fé, a esse comportamento ligado à fé. A religião só importa para quem tem interesses econômicos. Uhum. Para aqueles que têm interesse na fé, tanto faz para o Papa se ele é um evangélico pentecostal, se é um neopentecostal, se é pratica o islamismo, é um cristão. Ele pratica a cristandade na forma dogmática da Igreja de Cristo. Tá certo? E com isso afasta qualquer tipo de antagonismo. Eu não vi nenhuma crítica vinda do Papa até hoje, a não ser aquela que falaram na rede social que o país está gastando uma fortuna com a vinda do Papa. E na realidade quem está gastando é a Igreja Católica. Isso. O Estado brasileiro não está gastando nada. Mas e o aparato de segurança? Qualquer chefe de Estado recebe esse mesmo aparato. Cláudio, o Papa Francisco é um Papa mais progressista? Em relação àqueles assuntos polêmicos, porque o Papa Bento XVI era bem conservador, o João Paulo II também era bem conservador, dizem que ele é de uma linha um pouco mais progressista dentro da igreja, desses debates, desses assuntos polêmicos, concorda?
Eu não tive ainda a oportunidade para poder falar e analisar, mas eu vi uma postagem no Facebook, também não sei se é autêntica, né? Porque muita coisa na internet, se colocam frases e pensamentos e colocam o nome de alguém embaixo. Será que essa pessoa escreveu? que eu diga, né? Será que essa pessoa... Então eu vi uma postagem falando mais ou menos assim, não existe mãe solteira, existe mãe. É dele. Então vocês estão confirmando que é dele. Se é confirmado que é dele, ele está, logicamente, na linha mais progressista. Então é o Papa que vai analisar muito bem o Evangelho, né? Quando Jesus falava da misericórdia. Ou seja, Jesus não exclui ninguém. Jesus veio para os doentes. Veio curar os doentes, não veio para curar os que são. E se for levar nessa linha, o Papa está perfeitamente numa linha progressista de se reavaliar algumas questões, polêmicas, que a Igreja, no tempo de João Paulo II, no tempo de Bento XVI, analisava de uma certa forma. Então, dá a tendência de que ele vai, logicamente, partir para tentar algumas aberturas, né? E, logicamente, que o Papa tem aí o seu concílio, tem os cardeais juntos que vão estudar, mas dá a impressão que é uma linha mais progressista no sentido da misericórdia, ou seja, do perdão. Isso. E de a Igreja acolher. Eu achei interessante nesse texto aí que está lá na internet. Ele diz também uma outra parte, que é um outro texto que ele fala a respeito eu não quero uma igreja tranquila, quero uma igreja missionária. O que é a igreja missionária? A igreja que vai atrás dos que estão fora. Não espera, não é pregação. Espera o cidadão chegar Isso, na igreja. Não é a igreja sustentadora, templo, centro, que é o centro das atenções que o fiel vai até ela. Não, é a igreja que sai de lá e vai lá fora para ver qual o sofrimento do seu povo. A parte espiritual, onde está faltando Deus, onde não tem Deus naquela casa, naquela família. Então, é interessante. E com certeza ele vai escrever muito sobre isso e vai pregar isso. E isso vai ser a linha da diretriz da igreja, que eu acho que é muito boa. Não partindo para o proselitismo, mas assim a igreja aberta aos seus fiéis. Aqueles que estão afastados, aquele que não conhece a doutrina, ela vai ser missionária a fim de resgatar essas pessoas. Uma abertura para as pessoas que estão assim pensando, puxa vida, eu vou na igreja, mas se eu já não tenho mais um matrimônio, já estou na segunda união, como é que eu faço? Eu vou ser julgado pelos meus irmãos, não vou se aproximar da Eucaristia, será que a minha filha que não é casada, eu posso batizar? Será que o padre vai aceitar? Então essas questões que são comuns no dia de hoje, né? Eu acho que assim, o Papa deve estar acompanhando as mudanças sociais, os valores familiares, as tradições, o mundo mudou, as leis vão acompanhando toda essa mudança e é claro que a igreja também não vai querer perder a sua posição de pastora, né? E se existe a figura do pastor, o pastor vai atrás das suas ovelhas. Não tem como o pastor ser rígido e deixar a ovelha partir, porque tem aquela questão polêmica que eu tenho que seguir, porque isso aqui é secular, é milenar, e eu não vou mudar porque eu tenho que ser firme até o final. E a parte da ovelha que está doente? Será que o Cristo deixaria ela ao léu? Então são questões aí que eu percebo que ele vai nessa linha. Aliás, a igreja que não admite o perdão não pode ser chamada de cristã, porque ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Exatamente. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta para o Jornal Cidade Livre. Até já. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Pneus. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento, excelência nos serviços e o melhor atendimento da cidade. Quer qualidade, segurança e economia? Itapê Pneus. Rua Coronel Afonso 150, Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH.
EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Procurando uma faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui. E você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. Voltamos em Itapetininga, o Jornal Cidade Livre, nessa segunda parte. Antes de falar de Itapetininga, eu vou perguntar para o Renê aqui, o que eu perguntei no intervalo. E os homossexuais vão um dia casar na igreja? Sobre as bênçãos de Deus? Olha, a gente não pode misturar o sacramento da igreja, que faz parte do dogma da igreja, com a acolhida que a igreja pode dar através da bênção. Eu conversando com um padre recentemente, ele falou, olha, casamento estão levando como se fosse um evento social. E é um sacramento. Então, nós estamos abençoando quem vier à igreja, independentemente de ser homossexual ou não. Porque todos somos cristãos, todos somos iguais perante Deus. O sacramento da igreja, que refere a casal, não é para um evento social, é para a celebração do matrimônio católico, do que Deus uniu, o homem não separa. Nós já tivemos o evento do divórcio no Brasil, tão combatido pela Igreja Católica, muito combatido, hoje já se limite à acolhida do segundo casamento, tá certo? Agora, não podemos confundir com o sacramento. Eu não sou a pessoa mais preparada para falar sobre isso. Mas o que veio primeiro? A legalização da união homoafetiva ou o sacramento da igreja? Então nós precisamos olhar tudo isso. Então existe uma coisa é o sacramento, a outra é a bênção. Então os padres falam, nós abençoamos, mas não queremos transformar o casamento num mero evento social. Concorda? Tem algum adendo para fazer? Concordo. Eu não tenho assim base teológica para falar muito desse assunto. Eu tenho apenas uma opinião pessoal, da minha formação pessoal, mas eu vejo assim que aquilo que o René falou, né, embasando o que ele falou, é bíblico, né, que o católico, eu como católico também acredito na palavra, na Sagrada Escritura, mas é bíblico a questão do homem e mulher. Deus uniu o homem e a mulher. Deus uniu sexos opostos. Agora, como o René falou, a pergunta que você fez, se a igreja um dia ainda vai sacramentar o matrimônio com união homossexual, eu acredito que jamais. Se a igreja fizer isso, não estou falando que é uma opinião minha, mas eu acredito que pelo dogma, pela doutrina da igreja, ficaria como se fosse uma quebra. Vai quebrar a Sagrada Escritura. Aí seria aquela outra filosofia que a gente pode até avançar em uns 5 programas, né? Sim. 10 horas assim, e falar assim, poxa, se a igreja quebrar a Sagrada Escritura, acabou o fundamento da igreja. Se a igreja colocar assim, olha, o peso está muito grande, a pressão está muito forte, que o povo, a população humana, ela mudou o conceito de família, mudou o conceito de valores morais, sem julgar o homossexualismo, que aqui a gente não tem nada a dizer sobre isso, mas eu digo assim, a pressão está tão grande que eu vou agora fazer um sacramento plus, extra, e vou mudar o matrimônio também e aceitar homem com homem e mulher com mulher. Aí quebrou a Sagrada Escritura. Não depende da vontade da igreja. Aí é o evangelho que assim determina. Não depende da vontade dele. Não é algo criado por uma encíclica, como o celibato, por exemplo. O celibato não é do evangelho, tá certo? Ele vem de decisões administrativas, culturais da Igreja Católica, não da Bíblia, tá certo? Com a relação homossexual, o Cláudio fez uma colocação que eu acho importante a gente enfatizar. Ninguém é contra nada daquilo que não nos incomode. E cada um vivendo a sua vida, ao seu modo, não está incomodando ninguém. Nós temos que respeitar, todos são iguais perante a lei. Aliás, pelo próprio princípio da liberdade constitucional. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A partir do momento que a lei não proíbe, todos são livres. O que também não pode são aqueles que fazem opções. Não estou falando exclusivamente do homossexual. Qualquer que seja a opção feita. Querer que as pessoas
se transformem em razão da opinião deles, ou seja, estão fazendo uma discriminação contra aqueles que não são adeptos à opção feita por eles. Então é preciso tomar cuidado com isso. Não sou contra ninguém que não me incomode, né? Aquela situação clássica, enquanto o direito dele não tentar invadir o meu, ele tem a vida dele como vai. Daí me perguntaram, só para... Falei, Renê, o que você acha se você vê homossexuais se beijando na rua? Falei, vai me incomodar da mesma forma que heterossexuais beijando na rua. Vai fazer a sua intimidade num lugar íntimo, não é em um local público. Eu acho que aí não é o fato de ser homossexual ou não. Ah, mas isso não choca mais? Nós vivemos num regime cultural ainda em evolução. É evidente que existem muitas atitudes que chocam. Como me choca ver um camarada andando de motocicleta com escapamento aberto, atormentando todo mundo. Como me choca o camarada com um som elevadíssimo do lado da minha casa, não me deixando dormir. Como me incomoda aquele camarada que entra para me roubar. Como me incomoda o político que me rouba. Tudo isso me incomoda. Agora, a partir do momento que cada um fizer a sua parte e não incomodar o próximo, tem todo o direito. Claro. O mesmo direito, obviamente, deve seguir as entidades com relação a isso. Tá certo? Obrigar ou querer que se altere a Bíblia, aí já é um pouco de exagero no meu modo de pensar. Concorda, Ju? Para a gente tentar falar um pouco de Itapetininga? Eu não vou concordar nem discordar, né? Meio termo. Eu tentar uma saída assim. No tempo que a Bíblia foi escrita e até o evangelho anterior à Bíblia, como é o primeiro como é? O Velho Testamento. Antigo né? Testamento. O importante era povoar a terra. Então era importante os dois sexos se encontrar e produzir filhos. Era importante esse fato. Crescei-vos e multiplicai-vos. Isso. Agora, atualmente, não é mais, e ao contrário, agora tem muita gente até no planetinha Terra. E um outro valor começou a surgir, que eu não sei como é que qualquer igreja, qualquer religião vai assumir esse novo valor, que é o amor entre as pessoas, Sim. independente de qualquer coisa, né? Se casa ou não casa, não sei, mas se duas pessoas se amam e são do mesmo sexo, e a gente mais sabendo agora, através da ciência, da biologia mais avançada, que a pessoa nasce homossexual, né? Ela não se torna homossexual, ela nasce assim. Não é uma doença, né? Não dá para curar, né? Então, o que a pessoa deseja é realmente ser feliz com outra pessoa que seja igual a ela. Então, nesse ponto de vista, eu não sou nem apoio um nem outro, eu não sei mesmo nada sobre isso, só esse valor aí, né? A vontade de ser feliz, né? Que está me levando a fazer essas coisas, certo? Maravilha. O Jornal Dia aqui, já toda semana na cidade. Vamos lá, close no Jornal Dia. Aí, Jornal Dia, falando principalmente do orçamento participativo, que nós vamos ter na segunda questão aqui de Itapetininga. E essa famigerada, famosa pesquisa aqui do Correio de Itapetininga, da nota 4,4 da gestão de Fiore aqui na cidade. É isso que a gente vai até agora. Ângelo, o que reflete essa nota 4,4 do de Fiore aqui na pesquisa do Info Correio? Todas as coisas que são apenas mensuradas matematicamente, eu fico um pouco com o pé atrás, certo? Porque não está se medindo qualidade aí, né? Se você mede quanto de alguma coisa, você não está falando em termos de qualidade. Mas, de qualquer maneira, é uma tabela onde você situa, o que o prefeito merece, nota 10, nota 0, e a pessoa, então, vota por algum modo. O número poderia se traduzir, se a gente consegue, né, fazer traduções disso, uma insatisfação, mas uma insatisfação até que exagerada, porque são 6, 7 meses de governo, né? Eu acho que, mas pelo modo como o prefeito age, né? Não se mostrando, não indo até a sociedade, não fazendo como o Papa, né? Indo até a população, é bem provável que as pessoas estejam sendo sentidas como estando de lado e não junto da administração, né? As pessoas que votaram nota baixa devem estar com um sentimento, né, de frustração. Concorda, Cláudio? Eu vejo assim que a pesquisa reflete o que o povo pensa da postura, né? Eu acho que é mais a postura do prefeito, que todo prefeito que se candidata faz uma campanha
E numa campanha ele coloca toda a sua motivação, eu quero fazer isto, eu vou transformar isso e a cidade vai ser melhor comigo. Então cria-se uma expectativa no eleitor de que ao entrar na posse, ao começar a governar o município, já começou uma grande transformação. E ela não acontece. Em termos econômicos é difícil. Você tem que conhecer o sistema, um prefeito que é um empresário como ele, que nunca foi um governante público, sequer foi um vereador, está com uma assessoria, que a gente também tem que analisar a sua assessoria, seu secretariado, envolvem pessoas técnicas de conhecimento, envolvem assim, pessoas ligadas à política, cargos políticos e cargos técnicos. E aí passa o tempo, frustram-se, né? A população fica frustrada porque não se viu aquilo que se prometeu, aquilo que se propagou ainda não foi feito. Aí acaba vendo também a questão da postura e a comparação com o prefeito anterior, que o Ramalho tinha assim já uma postura mais de abrir o gabinete e sair a população. Fiore é o contrário, um prefeito mais de gabinete que ainda não saiu a população. Então tudo isso cria-se esta frustração e ela está refletindo aí nesses números. Eu creio que é nesse ponto que a população está colocando, a população tem pressa, a cidade não para, os problemas aumentam. Se a gente for enumerar trânsito, então é problemático na cidade, buraco em rua, está fazendo aniversário, então, e saúde, esses escândalos, tudo isso vem somando e acaba se culpando o prefeito. É uma cidade que tem problema, como Itapetininga, que cresce os seus problemas juntamente com a população, com toda a busca de serviço público, cresce também a reclamação da população. A partir do momento que você tem uma expectativa e ela não vem de encontro, logicamente que nessas pesquisas vai se falar mal. E é muito difícil para qualquer cidade, qualquer prefeito, no pouco tempo de governo, é um governo agora que vai conhecer a sistemática, conhecer os caminhos para depois ele começar a agir. Então, acho que é um pouco prematuro julgar assim, de forma muito pesada a questão da administração pública. Eu creio que aí para esse ano vai ser nessa linha mesmo. Mas aí para o ano que vem, com certeza, vamos ter que ter mudança, né? Aí sim a gente vai ter que ter condição de analisar melhor isso aí. Denê, isso aqui é mais um senso crítico derivado dessas manifestações aí contra a classe política de uma maneira geral? Ou foi realmente um número que reflete alguns equívocos, algumas falhas? Olha, eu fui governo até agora há pouco, né? Participei da equipe de governo do prefeito Ramalho e me sinto não à vontade, obviamente, porque a minha área era técnica, jurídica, não participei das campanhas eleitorais, até porque eu me vi na obrigação do desempenho da minha função sem qualquer comprometimento legendário, de legenda política, não é? Mas, sem dúvida, ainda é cedo, realmente, mas é preciso dizer o seguinte, o grande problema está nas campanhas eleitorais. O Cláudio fez uma colocação exata daquela expectativa que se frustra nos primeiros dias de governo que não se viu acontecer. As campanhas eleitorais colocam semideuses prontos para resolver e salvar a pátria. Não existe isso. Nós vivemos num Estado de direito, onde tudo esbarra em legislação. O prefeito tem comprometido quase 50% da folha de pagamento, do orçamento com a folha de pagamento. Ele tem 25% comprometido com a educação. Ele tem 15% comprometido com a saúde. Para obras, não sobra. Ele tem que pegar o chapéuzinho e fazer o que foi feito na gestão passada. Correr atrás de dinheiro para convênios com o governo do Estado e governo federal, senão não consegue. O problema da saúde não é um privilégio de Itapetininga, se é que se pode dizer que é um privilégio. O problema da saúde é um problema nacional. Não se resolve o problema da saúde no município, a não ser que se faça o seguinte. Existe uma maneira assim, fecha o hospital. Aí você resolve o problema de saúde, compra bastante ambulância, como muitos municípios fazem, e transporta todos os doentes para outra cidade. Coloca o doente como um problema para outra cidade. Enfrentar a situação da saúde tem que ser de uma maneira muito coordenada, na minha opinião. Então, eu já dei minha opinião no final do ano passado, não deu tempo de desenvolver essa ideia. Eu acho que o Hospital de Itapetininga devia ser uma fundação, começa aí, envolvendo todos os segmentos da sociedade.
Tá certo? A prefeitura descarta das secretarias e cria-se uma autarquia, Hospital Regional de Itapetininga, administrado por uma fundação. Você traria o comprometimento de todos ao conhecimento de todos. O prefeito, por mais que se esforce, não vai resolver um problema que o município não aguenta sozinho. Ele precisa de fortes investimentos na área federal e na área estadual. Estamos vendo aí a campanha de Mais Médicos, na minha opinião, com todo respeito, outro absurdo sem precedentes, porque você vai colocar médicos ainda menos experientes para onde mais tem problema para cuidar. Ou seja, coitado daquele paciente. É uma demagogia também extremamente, é uma burrice política, na minha opinião, sem tamanho. Por quê? Porque nós estamos formando excelentes médicos no Brasil, mas não estamos formando excelentes centros médicos para ele poder trabalhar. É como você pegar o melhor mecânico da cidade, colocar num barracão sem ferramenta para trabalhar. Aí você chega, desmonta esse motor. Por quê? O canivete? Que é o que dão para o médico trabalhar, meu querido. Essa é a realidade do país. Então, o prefeito atual encontra mais um obstáculo muito grande que você também colocou, Cláudio, que não tem experiência na vida pública, está acostumado a ser um executivo, um excelente executivo, diga-se de passagem. Isso é indiscutível, porque os empreendimentos do atual prefeito na área privada mostram que ele é um homem realmente empreendedor. Só que tem um detalhe, se ele quer quebrar uma parede ali, ele vai e quebra, o prejuízo é dele. Agora ele está falando de interesse público, que é indisponível a ele. É indisponível. Então, ele tem que atender a tudo dentro da lei e do interesse público, com orçamento. Me desculpe, o prefeito falou sobre a dívida deixada. Não foi deixada para o prefeito Ramalho, dívida alguma. Isso aí é herança que vem lá de administrações anteriores já, que já foi pago muito mais. Na época, em 2005, né, na primeira gestão do Ramalho, a dívida equivaleria a mais um orçamento anual. Hoje ele pega um pedacinho do orçamento anual, como o que ficou, não tem essa coisa de dívida. Só faço uma crítica que eu acho que precisa ser muito bem pensada, e faço até um apelo à equipe de governo local para que repensem. Obras iniciadas, quando são ou paralisadas ou descartadas, geram muito mais prejuízos do que aquelas prometidas e não realizadas. Maravilha, vamos falar do orçamento participativo. Começou aí os debates sobre o orçamento do ano que vem. A Prefeitura de Itapetininga iniciou no dia 22, na Escola Municipal Professora Lloyd Lara, lá no Taboãozinho, uma série de encontros com a população. As chamadas audiências públicas a fim de receber sugestões para a elaboração da proposta orçamentária para o ano 2014. A administração municipal, em reuniões, realizará... Está escrito errado aqui no jornal, mas realizará as reuniões nas escolas municipais, nos locais com mais fácil acesso para a população. Durante as discussões, o prefeito de Fiore e toda a sua equipe de secretários estarão presentes para receber as sugestões e reclamações dos moradores. Importante o orçamento participativo, Ângelo? Sim, é importante. É uma ferramenta, mas é muito limitada. Mas pela primeira vez, o prefeito vai estar presente. Então, já esteve, né? Já esteve, foi ontem. Não sei se começou. Primeiro foi ontem. Foi realmente começou. Estava lá. Você estava lá? Não, ele estava lá. Mas você sabe que foi a primeira, então? Foi a primeira ontem. Lá no Perfeito. Então, o que acontece? Ele já está lá, agora chegando perto da população. Isso já é muito importante. Mas o problema pelo lado da limitação. Como o René bem explicou, o que sobra para ser decidido, né? Qual é o percentual? Tem que haver muita clareza da autoridade, né, do prefeito, dos secretários, da equipe, né, que o assessora, dizendo, olha, nós estamos discutindo só este tanto de dinheiro, porque em cada lugar que ele vai, outras reivindicações vão surgir. E como é que vai ficar, então, esse conjunto enorme de reivindicação com aquele pouquinho de dinheiro? Como é que ele vai sortear? Faz isto nesta vila e não faz aquilo na outra vila. Então, gera muito problema quando você não tem recurso suficiente para fazer essa democratização do gasto público. Concorda, Cláudio? Vai ser difícil, dentro desse orçamento limitado que a lei permite a ele essa porcentagem para ele poder fazer as obras, vai ser difícil junto essa demanda.
Tecnicamente é difícil, né? Concordo com o que o Ângelo coloca, mas eu vejo assim, um ponto positivo é que a questão desse convite para que a população venha até eles, ou seja, ao contrário, eles irem até a população, eu vejo como exercício de cidadania. Eu vejo isso aí. Para a população, tecnicamente, ela não vai ter condições, até técnicas, para poder discutir, debater, ajustar valor para assistência social, para transporte, para meio ambiente, para agricultura. Mas eu vejo assim, é um caminho para que a população comece a se politizar e o exercício da cidadania comece a se fortalecer. Eu vejo assim com bons olhos a participação da população nas sessões da Câmara Municipal. Então tudo isso vem a somar para que a prefeitura, o governante esteja em sintonia, porque aquilo que o René falou, Estado de Direito, Estado democrático, tudo isso são coisas que estão na lei, estão dentro da legislação, mas falta aqui o exercício disso, né? Porque o governante fica tranquilo se ninguém lhe o cobra, ou se as cobranças são vazias, as cobranças dos botecos, como a gente fala, né? Os gritos vazios nas esquinas. Olha, o que você acha da prefeitura? Tá ruim, tá boa, tá mal? O que você acha disso, daquilo? Mas isso de nada adianta, são conversas que eu vou morrer ali na esquina, no boteco, para na mesa e você vai embora e a coisa está do mesmo jeito. Mas a partir do momento que a população começa a exercitar a sua cidadania, vai haver a metamorfose do governo também, ou seja, opa, agora eu vou ficar mais esperto, agora eu vou ter que ouvir mais para mim poder ser candidato a deputado federal, estadual, a senador, se o meu governo vai ter um crivo popular, se eu vou ter aprovação ou não. Então vamos ter essa cidadania. É esse ponto que eu vejo que é excelente. Não em termos de... a participação é muito pequena, como o Ângelo falou. Tecnicamente ela é quase que tímida demais. Mas o exercício da cidadania, eu vou sair da minha casa hoje, eu vou lá se encontrar com o secretariado e vou fazer minha reivindicação. Isso eu vejo assim com bons olhos, e a cidade, e a nossa população, e o nosso país tende a crescer. E isso é ótimo. René, quanto que é mais ou menos a porcentagem que o administrador pode operar dentro desse orçamento participativo que vai ficar para a população decidir? Eu acho que a população tem que decidir, inclusive, sobre os percentuais da saúde e da educação. Ela, além do resíduo, talvez sobre os 3 ou 4% para obras, se você for somar tudo que ele tem que gastar, mas até para os investimentos nos 25% da educação, os 15% da saúde. É importante, eu vou enfatizar algo interessante. Embora ele tenha, aliás, por ter pouco, ele deve consultar mais, para errar menos, né? Desde que realmente não seja uma audiência pública pro forma. Porque não pode ser pro forma. Ele precisa depois trazer ao público o resultado dessas audiências todas, dizendo, olha, a maioria optou por aplicar aqui, ali e acolá. Para então, dentro do pouco que possui, errar menos. Ou seja, esse é o verdadeiro exercício da democracia. O governo governando de acordo com a vontade popular. Eu falava no programa Telescópio semana passada, eu fiz uma pergunta, né? Qual é o cargo mais importante na democracia? Qual o cargo público mais importante na democracia? Vocês são capazes de responder ou não? Eu ia falar... Do presidente até o vereador, qual o cargo mais importante? Todos são importantes. O mais importante é aquele a quem você tem acesso, é o vereador. É o que está mais próximo. É aquele que leva a tua palavra para o prefeito, que juntos leva para o deputado, que o deputado leva... Porque o deputado chega, passa, pede teu voto e esquece de você. Não adianta cumprimentar na rua. É preciso cumprir a vontade popular. Quantas audiências públicas os nossos deputados fazem na nossa região para saber no que queremos que votem? Não estou falando nem o estadual, porque o Poder Legislativo do Estado não pode fazer nada, né? Porque a Constituição atribui a maior parte das competências legislativas para o município à União. O Estado fica com alguma coisa. Quer dizer, aliás, eu não sei por que tantos deputados estaduais, sempre, na minha opinião, bastaria fazer o seguinte: elege-se regionalmente os presidentes de Câmara para ir lá fiscalizar o governo e votar algumas legislações, você não precisaria nem ter a Assembleia Legislativa do Estado. Tá certo? Ouso dizer isso, porque não sei para que serve o deputado estadual. Até hoje não sei, a não ser para chegar e falar que vai lutar para trazer mais uma estrada aqui, estrada colar. Isso é papel do Poder Executivo. Aliás, o nosso país está do jeito que está, porque o legislador quer exercer Poder Executivo.
Então, o vereador exerce o papel mais importante, mas para isso precisa parar com essa história de oposição e situação. Ele é representante da vontade popular. Não interessa se o prefeito é ou não do partido dele. Ele tem que reivindicar de acordo com a vontade popular. E, infelizmente, o que acontece é isso. Se o prefeito faz a maioria na Câmara, geralmente acaba fazendo besteira, porque não tem freio. Se ele tem a minoria da Câmara, está travado no seu mandato. Então, infelizmente, não se acordou para essa realidade. A hora que o exercente de cargo mais importante da República Brasileira acordar e ouvir mais a população e parar com essa história de oposição e situação, nós vamos começar a ter democracia no nosso país. Porque o anseio do povo vai ser ouvido e o nosso representante vai começar a falar a voz do povo. Que é o que falta no país. Ninguém nesse país fala a voz do povo. Não me digam que vocês conhecem alguém que fala, porque não fala. Porque se falasse, nós não estaríamos tão distantes do estado ideal. Maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer a presença dos meus amigos e convidados. Ângelo, volte sempre. Tem Cine Itapetininga quando? O Cine Itapetininga é, se não me engano, dia 8 de agosto. O Amarelo Manga já foi? O Amarelo Manga já foi. Bom? Foi, olha, 1h30 de exibição de filme e 1h30 de discussão a respeito do filme. Então, para você ver como os debates foram importantes. Quantas pessoas mais ou menos foram lá? Sempre vai 12, 15, não vai muito. Mas cabe umas 30. Cabe 30, então, tá tranquilamente. Então, o que nós vamos ter no dia 8 é um filme feito por jovens do bairro Tupi de Itapetininga. Então, é bem interessante, né? É claro, é um filme amador, alguma coisa amadora. Mas é importante que a gente mostre também que tem gente interessada em produzir filmes aqui em Itapetininga, né? Obrigado, Ângelo. Obrigado. Lembrando também o convite aí da Academia Itapetininga de Letras, dia 26 de julho, às 20 horas, lá na Câmara Municipal. Quem quiser ir lá participar, o presidente, né, o Padre Mário, será o presidente? Vai ser eleito, então, vai ser aclamado. Aclamado. Maravilha. Cláudio, obrigado, volte sempre. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite, mais uma vez obrigado a vocês da produção e aproveitando aí as últimas palavras, né? Convido a todos que visitem o Lar São Vicente de Paulo para visitar os nossos idosos, são 85 idosos que estão lá e conhecer algumas melhorias, a reestruturação que está sendo feita lá. No dia 1º de agosto, o mandato da nossa diretoria vai completar 1 ano. Estamos aí no meio do mandato, temos mais um desafio, mais 1 ano para frente e convido a todos que participem lá, trocar uma prosa com eles, né, e verificar lá. Prosa lá é boa, né? É muito boa. Quem vai lá sai de lá sorrindo, porque o tempo que você doa, 15, 20 minutos, meia hora, é muito bom. E para eles é bom também, porque eles gostam dessa conversa, para ter o contato com a comunidade, né? Perfeito. Então, fica aí a vocês o convite. Posso falar do site? Claro. Então, aquele que quer conhecer também o trabalho, é só clicar no site www.laritapetinga.com.br. Tudo junto, laritapetinga.com.br. E fica aí o convite para vocês fazerem uma visita lá. Obrigado, Cláudio. Renê, obrigado. Fale novamente do seu programa. Vamos lá, eu que agradeço, Gustavo, o privilégio de estar aqui com o Ângelo, com o Cláudio. A gente que no dia a dia não tem tanto tempo para trocar ideias e de repente a gente troca no ar, né? O meio de comunicação é para isso, né? Eu quero agradecer ao convite e convidar todo o público para, nesse próximo sábado, teremos a entrevista com a psicóloga doutora Regina Soares. Vamos falar sobre cognitividade do menor, do adolescente, do jovem, de maneira geral, porque essa discussão hoje da maioridade penal, eu defendo a ideia de que não deve ter idade para se punir, deve sim ter punição adequada para cada pessoa dentro da sua cognitividade, da gravidade do ato cometido. Para isso o Estado, ao invés de comprar algemas e presídios, deve comprar mais livros, formar melhor os homens, né? Do que simplesmente prendê-los depois. E é uma discussão com a doutora Regina Soares. No outro programa, no outro sábado, já deixando o convite aqui, né? Entrevisto o médico psiquiátrico renomado, o doutor Ciro Barreira, que discorre sobre periculosidade, sobre irrecuperabilidade de um segmento dos delinquentes, bastante interessante também. E logo vamos abordar um tema bastante interessante sobre o trânsito. E aí eu acho que... Aí vai dar polêmica. Aí nós vamos fazer com reportagens externas, como fazíamos na época do Panorama Geral, quando eu apresentava na década de 90. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Gustavo. Obrigado, Ângelo, obrigado, Renê, obrigado, Cláudio. Queria mandar um abraço para o Sargento Dayan, que está sentado ali me esperando acabar o programa. Sargento Dayan, obrigado. Furou com o futebol hoje da gente, né? A chuva não nos permitiu.
Então esse é o nosso Jornal Cidade Livre. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá.